tem várias fotos que me chamaram, que me impactaram. Digamos, sempre me recordo que me impactou muito, que foi em 2007, que foi um acidente de 13 mortos que eu fiz a cobertura. Estava lá. Tu estava lá, Joel? Eu entrei no ar, vamos ver se é o mesmo. Eu entrei no ar e falei a metade das palavras e parei de falar. A primeira foto de capa que eu te falei, eu mandei, era internet de escada. Meu Deus, aquele barulhinho. E eu mandava as fotografias em baixa resolução para poderem ir para ir mais rápido. E eu fiz a foto, era a maior seca do Vale do Taquari. Foi em fevereiro de 2005. Foi essa a minha primeira foto de capa. E eu fiz a fotografia em baixa resolução, mandei de tarde. De noite, estava numa festa de aniversário, enfim, liga ao chefe. Lidiane, a gente vai querer colocar essa foto na capa. e eu, claro, sendo a profissional. Eu, sim, com certeza. Mas será que tu poderia mandar em alta resolução? Claro, manda em 10 minutos. Vim correndo de estrela, nunca passei aquela ponte tão rápido. Cheguei em casa, disquei a minha internet, mandei a fotografia errada, Joel. O mais importante aqui, né, é eu conseguir mostrar a emoção. E o que é a emoção? Nossa emoção, senão o ser humano, quem nós somos. Isso aí. E é um grande desafio mesmo, na fotografia, mas é o que mais me encanta, porque eu não sei, não tem receita. Quando eu vou dar aula, enfim, o que eu estou ensinando fotografia, eu não posso explicar para o meu colega. Se eu vou fotografar a tua família, Joel, eu não sei qual que é a sintonia de vocês, eu não sei o que emociona vocês. E é eu estar lá de corpo presente, que isso é o mais encantador da fotografia. Digamos assim, para quem está começando, minha sugestão, aprende o funcionamento do básico e vai evoluindo, faz com que o seu equipamento evolua junto com o seu conhecimento. No podcast de hoje, vamos conversar com uma fotógrafa que saiu do Vale do Taquari e mora fora do Brasil, em Barcelona, morando mal. Ela que já esteve sentada numa bancada comigo, quando ela foi a primeira vez para fora do Brasil e voltou, e aí eu entrevistei ela na rádio, num programa que eu tinha chamado Viagem, que entrevistava pessoas que viajaram pelo Brasil e pelo mundo. Que bom que está de férias ou a trabalho aqui no Vale do Taquari, e aí a produção, né, várias pessoas fizeram contato para trazer Lidiane de volta. Lid, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Joel. Muito obrigada pelo convite. Desde 2010, então, falando de viagem, fiquei pensando agora, né? Quero te dar parabéns por esse podcast. Já estava assistindo em Barcelona, então o teu podcast já está internacional, viu? Que chique. Tava muito bom, muito boas entrevistas, parabéns, assisti algumas e estou muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo. Bom, tu participou comigo em 2010, foi isso? 2010, eu tinha em 2008 que eu fui, já estou falando aqui, tá? Isso aí, vai lá. Eu fui fazer pós-graduação em fotojornalismo em Barcelona, que era o único lugar na época do mundo para estudar fotografia. Eu sou formada em jornalismo. Comecei a trabalhar na Zero Hora com fotojornalismo. Foi aí que eu lembro de ti, Joel. 2005, tá, gente? Faz tempo. Faz tempo. Mas, enfim, e aí eu estava 3 anos formada e eu já achava que eu estava há muito tempo. Nossa, eu estou trabalhando há muito tempo. Eram 3 anos só e eu pensava, eu preciso continuar estudando. Então, eu encontrei essa pós-graduação em fotojornalismo. Fiquei 2 anos, falei com a minha família para me ajudar, obviamente, né? Meus pais me ajudaram para ir para lá. Fiquei estudando espanhol e em 2008, outubro, pedi demissão. Na época eu estava no Jornal Informativo e fui para lá estudar. E era a única do mundo para fotojornalismo? Pós-graduação, eu joguei no Google, pós-graduação em fotojornalismo, saiu só essa. E eu lembro que foi em 2008 e estudar fotografia não existia assim. Eu lembro que em São Paulo tinha um curso, não me lembro aonde, acho que é SPM, alguma coisa assim. E eu pensava, nossa, mas eu preciso estudar, eu não posso só ficar na faculdade, né? Eu sempre amo estudar e eu pensava, eu preciso continuar. E aqui, as pós-graduações que nós tínhamos aqui, elas eram muito específicas. Eu acho que era alguma coisa de administração, regional, não lembro exatamente. E eu pensava, em Porto Alegre não tinha. Pensava, eu não vou fazer outra faculdade, eu quero uma pós, para ver depois se eu... Quero aprimorar o que eu já sei. Porque eu estava 3 anos trabalhando e eu me encontrei em fotojornalismo, assim. E logo na Zero Hora, quando eu comecei a trabalhar, a minha segunda foto já foi para capa. A segunda foto? A segunda fotografia que eu fiz, e eu estava 2 semanas formada, eu consegui o trabalho na Zero Hora, aqui na sucursal. Então eu pensava assim, nossa, é isso que eu quero. E eu era tão apaixonada por isso, que para mim qualquer esforço, não era esforço, era só fazer o meu trabalho. E até hoje eu sou realizada sendo fotógrafa.
Agora, é interessante para aqueles que não conhecem muito esse mundo de jornalismo, colocar uma foto na capa. É simples? Não é simples, né? Porque, por exemplo, a 0 Hora de todo o estado e fora do estado. E aí vários os fotógrafos mandam a foto. E eles precisam escolher uma foto. É isso, né? Exato. E tem que casar com a matéria, tem que ser do ângulo certo. Não é simples assim, né? Mas na época eu lembro que eu pensava assim, nossa, eu nem cheguei a sonhar com a capa, eu já ganhei a capa, né? Então pra mim foi, uau, tenho que agarrar essa oportunidade também, né? E é bem difícil mesmo. Eu já comecei a trabalhar com fotografia digital. Na época da faculdade nós já tínhamos câmeras digitais. Essa transição, para não dizer que eu sou tão velha, tá, gente? Foi em 2000 a transição que saiu, né? Eu, graças a Deus, porque eu acho que era muito mais trabalho. O analógico. Não cheguei a trabalhar. Mas as aulas de técnica eu tinha com analógico. Eu dou aula de fotografia hoje e quando eu vou ensinar, eu ainda ensino a maneira analógica, digamos assim, porque o funcionamento de uma câmera digital, ela continua sendo o processo analógico, o pensamento, né, digamos assim, da técnica. A captura. A captura, exatamente. De luz, quando a gente vai estudar luz, diafragma, obturador, essas coisas todas não mudam, né? As lentes não mudam. O que muda é a tecnologia que vem para nos ajudar. Que antes a gente podia fazer 12 fotos, 36, Isso, hoje é 1000 fotos num evento. Eu ia pra tudo, eu tinha uma máquina primeira. Contou a idade. Eu não, tá? Uma Zenic. Eu lembro que aí eu tirava foto e precisava mandar revelar. Como eu não revelava minhas fotos, eu mandava revelar. E era impressionante, porque daí vinha, digamos, um filme de 24, tinha 24 ou 36. Isso aí. Aí eu pegava, e tinha de 12, né? Mas eu pegava de 24 para ficar no meio termo. E aí, às vezes, de 24 fotos, 2, 3 foram boas. O resto, era um desperdício, assim. Trabalhava quase só para foto. Mas tem pilhas e pilhas de fotos lá. Sempre gostei também. Eu tinha câmera e eu lembro que eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica para ir para uma excursão. Eu acho que foi na excursão do colégio. Nós fomos para o Rio de Janeiro e minha mãe comprou uma máquina. Eu tenho ela até hoje. Uma analógica, digital, azulzinha, assim. E eu era que gostava de fotografar os momentos. Olha como a nossa profissão já está dentro da gente, né? E eu lembro que os colegas gostavam de fotografar paisagem. Eu via um colega fazendo uma coisa, não, isso eu tenho que fotografar, vamos fazer foto aqui. E era sempre de pessoas, de momentos. E desde então eu nunca mais deixei de fotografar. E eu sou a que levava a câmera para o colégio, para as festas. Eu sou a que tinha... Na faculdade eu tenho foto de todos os colegas. Então... E eu não sabia que eu seria fotógrafa, né? E eu também tenho essas caixas, guardava os filmezinhos, tenho todos guardadinhos. Eu tenho também todos uma caixa. Que legal, que legal. E aí, quando eu estava na faculdade, eu não sabia que eu seria fotógrafa. Eu fiz a faculdade pensando, tenho que aproveitar todas as profissões, porque se tu for pensar, o jornalismo, são 5 profissões, né, que a gente aprende. O impresso, TV, rádio, assessor de imprensa e foto. Mas eu pensava, foto é tão legal. Mas a gente não sabia. Para onde que ia se direcionar? A gente não pode escolher, né? Então, formado, enfim, depois que eu fiquei... eu lembro que eu tive uma palestra com o Ricardo Chaves, o Cadão, que era o editor de fotografia da 0 Hora. Joel, aquele dia, eu nunca esqueci. Eu lembro dele mostrando, assim, como ele pensava no processo criativo para fazer uma fotografia de capa. E eu olhei... Que não era só tirar uma foto. Não é. As pessoas podem achar, dar uma câmera para elas e dizer, vai fazer uma foto. Não é assim. Não é. E ele foi falando do processo criativo, de como ele pensava. Eu acho que ele fazia para revista Veja, eu não me lembro. Eram revistas nacionais. E eu olhei aquela profissão assim, eu falei, nossa, que profissão do sonho ser fotojornalista. Isso deve ser muito legal. E os colegas não davam muita importância, assim. E eu fiquei deslumbrada com aquela profissão. Aí eu pedi para fazer... Já estou falando tudo aqui, tá? Já. E aí eu lembro que eu pedi para fazer um estágio na sucursal da 0 Hora aqui. E depois que eu me formei, a repórter, a Aline Custódio, na época era... Lembra da Aline? Sim, da época da Aline, né? Ela me chamou, ela estava saindo e disse, Lidiane, se oferece para a vaga. E eu me liguei para a Rosane Tremeia, que era chefe na época, e falei, olha, estou aqui à disposição, né? Recém-formada, não tinha trabalho, não sabia o que eu ia fazer... Quase batendo desespero, mas estava tranquila. Me ofereci para a vaga e comecei a trabalhar. Foi assim que eu comecei no fotojornalismo. E por coincidência ou não, a minha primeira foto de capa que eu te falei, eu mandei, era internet de escada. Meu Deus, aquele barulhinho. E eu mandava as fotografias em baixa resolução para poderem ir para ir mais rápido. E eu fiz a foto, era a maior seca do Vale do Taquari. Foi em fevereiro de 2005.
Foi essa a minha primeira foto de capa. E eu mandei, fiz a fotografia em baixa resolução, mandei de tarde. De noite, estava numa festa de aniversário, enfim, liga ao chefe. Lidiane, a gente vai querer colocar essa foto na capa. e eu, claro, sendo a profissional. Eu, sim, com certeza. Mas será que tu poderia mandar em alta resolução? Claro, manda em 10 minutos. Vim correndo de estrela, nunca passei aquela ponte tão rápido. Cheguei em casa, disquei a minha internet. Mandei a fotografia errada, Joel. Me liga, Rosane. Lidiane, eu não te falei para mandar a foto tal? Eu falei, sim, com certeza, vou mandar a foto tal. Só que para eu conseguir mandar a foto, eu tinha que desligar o telefone. Não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A internet ocupava a linha de telefone. Sim. Aí eu falei, sim, com certeza. E pensando, tu não vai desligar esse telefone? Vai, desliga logo. Eu preciso da linha. Desliguei, consegui mandar. E quem me liga nessa noite para me dar as instruções, o Cadão. Ele era o editor de fotografia da Zero. Tu te emociona? Eu sou muito emotiva, muito emotiva. E, enfim, eu sempre digo assim que essas coisas, para quem está começando, eu sempre acho, assim, na minha opinião, que é Deus dando algumas pistas pra gente, sabe? Mas principalmente para quem está começando na profissão, é conseguir entender, eu acho que se autoavaliar e dizer, nossa, isso aqui me dá emoção. Então é isso que eu tenho que trabalhar, é isso que eu tenho que correr atrás. É isso que me dá vontade, que me dá garra, é isso que eu quero fazer. Porque eu acho que isso tem a ver com o nosso propósito de vida. Uhum. A gente vem aqui para alguma coisa, não é possível, né? E tu não pode trabalhar a vida toda numa coisa que tu não gosta, 1/3 da tua vida, no mais ou menos, né? Eu acho que é passar pela vida, né? Só Sim. passa, assim. Se tu não... Porque é tão bom quando tu se encontra na profissão, mas eu acho que tu também tem que perceber, isso me dá gás, isso eu vibro. E quando eu vibro, eu vou atrás daquilo. Eu não vou ficar parada também esperando bater na porta, Sim. né? Sabe que é muito legal, eu gosto de ver as pessoas que passam por aqui, no meu compartilhando histórias também, que se emocionam. Uhum. Porque lá pela Santos a gente tenta segurar muito o choro, a emoção, a gente falava agora há pouco das redes sociais, eu tenho que sentar desse jeito, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar do que eu falo. E às vezes a gente esquece que o mais importante é sermos nós mesmos, né? E a foto é mais ou menos isso. Né? Quanto menos edição, quanto mais flagrante for a foto, melhor é, né? Exatamente. Eu acho que é um grande desafio para mim, e vai ser até ontem, né? Até domingo, a última foto que eu fiz, que foi o domingo no meu trabalho, eu estava justamente pensando sobre isso. O que é mais importante aqui, né? É eu conseguir mostrar a emoção. E o que é a emoção, nossa emoção, senão o ser humano, quem nós somos. Isso aí. É um grande desafio mesmo, na fotografia, mas é o que mais me encanta, porque eu não sei, não tem receita. Quando eu vou dar aula, enfim, o que eu estou ensinando fotografia, eu não posso explicar para o meu colega. Se eu vou fotografar a tua família, Joel, eu não sei qual que é a sintonia de vocês, eu não sei o que emociona vocês. E é eu estar lá de corpo presente, que isso é o mais encantador da fotografia. Não tem receita. E eu também não sei a luz, eu não sei a condição, eu não sei nada. Então, assim, eu nunca vou por uma pauta, vai ser tranquilo. Eu nunca vou assim, porque eu não sei, é a vida, né? Eu fotografo a vida. Bom, olha só, nós fomos cortando etapa, já se emocionou, eu me emocionei. Eu imaginei. E a gente acabou não dizendo, no início do programa, a gente pergunta o seguinte, o Eu Podcasting, que não é eu, é tu. Entendi. A gente quer saber quem é a Lídia, essa emoção toda, essa apaixonada pela profissão. Quem é mais a Lídia? Olha, tem a Lidiane antes e depois de fazer terapia, tá? Porque depois que a gente faz terapia, a gente sabe responder essa pergunta muito mais fácil. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu demorei muito para entender justamente o quanto que essa minha sensibilidade, que faz parte da minha é um traço de personalidade que eu tenho, como que eu conseguia trazer essa minha sensibilidade para o meu trabalho. Uma vez, numa palestra, alguém me perguntou, essa tua sensibilidade te atrapalha? Falei, não, de modo algum. Mas, às vezes, sim, porque às vezes eu começo a chorar, né? Aí, como eu vou fotografar? Mas eu sou essa pessoa sensível. E depois que eu fiz terapia, indico para todo mundo fazer terapia. Um beijo para minha psicóloga, Letícia Gravina, maravilhosa. Eu acho que a terapia é um autoconhecimento, assim, um processo bem dolorido, mas muito importante. Para mim foi muito importante, porque eu trabalho com pessoas, eu trabalho com a emoção das pessoas. No jornalismo foi muito difícil, é muito difícil algumas pautas, tu sabe, né, Joel? Então, quando tu tem autoconhecimento, quando tu sabe quem eu sou, o que eu quero, né?
Então, esse traço de personalidade que eu costumo falar, que eu assumo que eu sou uma pessoa muito sensível, que eu acho diferente de ser emotiva. Sensibilidade do sentido de me entregar bastante, assim, falando em pautas de jornalismo, né? Eu acho que eu sofri muito agora, por exemplo, mudando de assunto ou não, com a enchente, assim. Tenho muita empatia. E tu estava fora, né? Eu estava fora. Estava em Barcelona vendo o que nós estávamos passando aqui. Passando e sofrendo, assim, né? Então, eu sofri junto com vocês, né? Chorei junto, acompanhei. Mas eu me refiro à sensibilidade no sentido de conseguir trazer isso para o meu trabalho. E perceber, assim, porque os meus colegas falavam muito, nossa, que legal, como tu viu essa foto? Eu não vi, eu estava lá contigo. Né? Porque eu sou fotógrafa e trabalho sempre junto com o repórter. Então, às vezes, a gente voltava da pauta e eles iam escrever o texto, eu ia separar a foto e, nossa, não vi isso. Às vezes mudava o texto, não? Por causa da foto? Não, eu gostava muito de escolher junto, e na 0 Hora não dava, porque eu mandava e né, ia mudando durante o dia. Mas no jornal informativo, sim, eu gostava de sentar junto com o repórter para a gente alinhar a capa, às vezes mudava o título, né? Isso sim, ou dava um tom diferente. Mas eu achava interessante que eles tinham essa percepção para o texto e eu para a fotografia. Me perdi, será agora que eu ia falar sobre... quem eu sou, então. Eu gosto muito de dizer também que eu amo estudar, sou muito apaixonada por aprender. Eu gosto muito de viajar, Joel. Eu gosto muito da nossa região aqui, da nossa cidade. Sou muito apaixonada pela nossa cidade. Eu acho que quanto mais eu saio daqui, mais eu gosto daqui também. Mas eu não consigo dizer que eu sou muito... que eu sou daqui, mas eu gosto de ir e voltar. Eu sou apaixonada por conhecimento, por conhecer novas culturas, sabe? Viajei bastante, mas quero viajar muito mais. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu falei de mim. Falou sim. Só tu não falou que de onde que tu é. Tu é natural Eu sou natural. Eu nasci em Cruzeiro do Sul. Mas quando eu falo Cruzeiro, todo mundo... do centro. Não. Eu nasci na Maravalha, no interior. Uhum. E essa minha sensibilidade que eu falo, eu penso, nossa, não tem como ser diferente. Eu cresci brincando na terra, Joel, subindo em árvore. Eu e meu irmão, de tarde, por exemplo, a gente vinha da escola e dizia assim, a gente vai na casa de quem? Comer qual fruta? Era um sonho. Aí ele tem um irmão? Assim, eu tenho um irmão mais velho, o Neco. Qual que é o nome dele? É Robson, mas a gente chama ele de Neco. Mora em Cruzeiro ainda? Mora em Cruzeiro. Meu irmão era goleiro, jogador de futebol a vida inteira lá. Tu deve conhecer, já deve ter visto ele. E eu e meu irmão tínhamos com meus primos, os vizinhos. Então, as nossas tardes eram maravilhosas, assim, de brincadeira. Chovia, mãe, vamos tomar banho de chuva. E isso te ajudou na tua profissão, tu acha? Muito, muito. E o meu pai era muito sensível nesse sentido de... vai brincar, a mãe também, vai tomar banho de chuva, vai brincar no barro, sabe? Sai dentro de casa. Nossa, vamos dentro viver. disso aí, eu tenho um pouco de pena das crianças que hoje em dia... Sim, não consegue fazer isso. Eu não posso dizer, né, não posso julgar, ou enfim, dizer cada um, mas eu acho que naquela época a gente não era mais livre. E eu lembro uma coisa muito interessante que a minha mãe dizia assim, volta quando tiver escuro. Então eu, pequena, ficava olhando a luz, e hoje eu trabalho com luz, né? E eu ficava olhando a luz, escureceu, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir pra cá, senão a mãe vai dar uma bronca. Então a luz pra mim era um termômetro. E a gente brincava com meus primos, era uma infância maravilhosa. E era muito de contato com os bichinhos, sabe? Galinha, eu sempre tive cachorro. Então a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade. O Sebastião Salgado, que é o fotógrafo que eu amo, ele diz assim, a luz que vem comigo veio do meu interior lá de Minas Gerais. Aí eu pensei, nossa, que interessante. Será que essa não é minha luz também, querendo roubar a cultura do... Mas faz todo sentido, sabe? Da onde a gente vem, eu acho que as nossas primeiras percepções de criança nos acompanham a vida inteira, né? Por isso que a gente não perde os traços, né? É verdade. A gente tem algumas coisas... Eu sempre falo para os meus amigos, quem trabalha comigo sabe, eu menciono de que, o Joel, quem é o Joel? O Joel é o reflexo da onde estudou, dos livros que leu, dos livros que deixou de ler, né, da onde foi criado. Essa é a essência do Joel. Bom, eu vou mudar. Tem coisas que mesmo eu tentando eu não mudo. Tem outras que eu controlo. A sensibilidade, a emoção, sou muito emotivo. Então, tu tenta te controlar para não te atrapalhar profissionalmente. Mas tem umas coisas que a Lidiane, quando a gente olha para ela, a gente consegue enxergar a família, né? Não é assim? Claro então, que é, claro que é. E aí as fotos, o jornalismo como todo trabalha isso de uma maneira mais sensível, né? Quando é sensível. Claro, tem outras áreas que não aprofundam, né, esse olhar. Mas o teu olhar é bem por esse ângulo e mostra quem é a Lidiane. O jornalismo te exige essa sensibilidade, assim, e eu acho que muito a empatia.
o jornalismo é essa compaixão, porque a gente não consegue falar do outro se tu não entrar na vida do outro, se tu não entender a dor do outro. Aí. E às vezes eu percebi alguns colegas assim que depois não iam muito tempo na profissão, né? Tem gente que trabalha 1 ano, 2 anos e acaba indo para outro lado. E eu percebia que com o tempo, né, bastante tempo de profissão, tu começa a perceber, nossa, esse colega ele não gosta de pessoas, por exemplo. Sim. E um traço também de personalidade meu, que eu posso falar sobre mim, eu gosto muito de pessoas, sabe? Eu adoro, assim, conhecer pessoas. Gosto de gente. Adoro conversar. Eu me perco, inclusive, de conversar. A gente tá aqui um tempo conversando, por exemplo. Verdade. Gosto muito, porque eu acho que é nessa fala com o outro que a gente evolui também, enquanto pessoa. E aprende, né? Agora eu quero saber por que tu foi para Barcelona, claro, estudou lá, né? Aprimorou a tua técnica, né? A tua profissão. Por que voltou para lá? Poderia ter ido para qualquer outro lugar, né? Por que para Barcelona? Por que a Espanha? Eu acho que o idioma é uma coisa que facilita, né? Quando a gente chega lá, a gente acha que sabe falar espanhol, mas enfim, mas não é tão diferente de português, né? Eu não tem muitas bolsas daqui para fazer, acho que é doutorado, que eu tenho mestrado, então penso talvez fazer doutorado, bolsas que podem fazer na Alemanha, mas eu não imagino estudando alemão em alemão, né? Eu Sim. acho um idioma muito difícil. É uma pena, adoraria falar alemão. Então, inglês também não me vejo fazendo, mas a Espanha, eu rapidamente aprendi o idioma. Então, isso sim. E por que eu voltei agora? Bem, o Jornal Informativo fechou, né? Eu trabalhei bastante tempo no Jornal Informativo aqui, e quando fechou, eu fiquei naquele limbo, tá, mas será que eu continuo fotojornalismo? E eu pensei, não, eu vou tentar, vou trabalhar de maneira autônoma. E rapidamente eu consegui bastante cliente. Eu dei aula de fotografia. Então eu pensei, eu acho que é melhor, preciso sair um pouco, sabe, Joel? E todas as vezes que eu percebo assim que eu saio, que eu vou para outro lugar, é uma evolução, assim, sabe? E principalmente hoje em dia, tecnicamente, né? O equipamento fotográfico na minha área, eu não posso retroceder, porque as coisas estão evoluindo de uma maneira muito rápida. E na Europa, a gente tem um acesso muito rápido a isso. Assim. As lojas são incríveis. Eu fui num congresso de fotografia agora, o maior da Europa, Fórum Photo Fest, em Barcelona, e a tecnologia, tu pensa, meu Deus, como é que eu vou conseguir? É muito acelerado. Mas já está mais acelerado ainda do que digital e as câmeras que a gente vê, não? Mais do que isso? Por exemplo, eu vou falar agora de uma... Acho que vocês devem ter visto, porque essa foto viralizou. Do Medina, o fotógrafo das Olimpíadas. Viu? Sim, dentro da água. Tá, eu exatamente. Usei até no meu stories. E não sei se vocês viram, mas claro que eu fiquei o dia inteiro, meu Deus, o que esse cara falou? Fui estudar ele, né? Estudar o fotógrafo. O fotógrafo. E eu já tinha ido nesse Photo Forum Fest, no Congresso de Fotografia, que é uma feira de fotografia. São palestras, mas assim, Nikon, Canon, todas as marcas Sony trazem o melhor, o top de linha dos equipamentos. E eu falei assim, eu sei qual foi a câmera que esse fotógrafo usou, antes dele falar. Fui atrás para descobrir, coisa de fotógrafo. Queria saber qual era a câmera. E ele deu uma entrevista que me chamou muito a atenção, que ele falou assim, foi super fácil fazer essa foto. Aí eu pensei... tá me enrolando. Não pensei isso, Joel, não pensei que tá me enrolando. Eu pensei assim, sabe por que ele falou que foi fácil? Ele tinha o melhor equipamento. Ele, com certeza, ele estava no lugar certo. Ele só faz isso, né? Depois eu fui ver, ele já tinha patrocínio da Nikon. Então, assim, claro que foi fácil. A câmera que... Eu odeio essa frase, mas com a câmera que ele tinha... E aí, realmente, ele tinha diferente, né? Esse fotógrafo, eu não conheço. Vamos ver se tu vai confirmar, assim, vai comungar da minha ideia ou não. Mas ele disse que toda vez que o Medina entra na água, uma entrevista que ele deu, ele deixa de fotografar os outros surfistas e fica só com o Medina. Aí perguntaram para ele, durante as Olimpíadas, eu vi uma entrevista, não lembro onde foi. Aí perguntaram, mas por quê? Porque ele sempre rende boas fotos. Ele salta diferente de cada onda, ele pula diferente, ele sai sempre para cima e isso gera boas imagens. Então eu deixo fotografar qualquer um para fotografar ele. Então, claro, para ele foi fácil, mas ele estava no lugar certo, escolheu o cara certo, o ângulo certo e aí com a máquina certa. Preparo, estudo, né? Técnica, posicionamento. Então, assim, quando alguém vai contratar gente, mudando de assunto, mas não... mas é só uma foto. Tá, mas peraí, tu sabe que botão vai apertar? Tu sabe, né? Ele, por exemplo, a foto, essa câmera que ele tem é a 9. Agora, não lembro se é a Z9. É a Z9 e tem a Alpha 9 da Sony. Elas são câmeras, eu fotografei com essas câmeras lá. A Z9, eu acho que, não sei, tá quantos mil euros? 10 mil euros, eu acho. 10 mil euros? Só a câmera. Só a câmera? Porque a gente... 60 mil reais.
vamos dizer Mas 50 mil reais. 50 mil reais. Não tenho certeza agora. Tá, mais ou menos. A gente compra, a gente fala só o corpo, né? Sim, São as daí lentes. tem as lentes, que tu tal. precisa ter várias lentes e o corpo da câmera, a gente chama, tá? Aham. Só o corpo, eu fotografei com essa câmera. Tu clica assim, tu acha que tá fazendo um vídeo, mas acho que são 20 frames por segundo. Se não me engano. Acho que são 20. Aí eu pensei, e aí quando eu fui ver o vídeo do 20 fotógrafo... frames por segundo. Aham, Ou seja, sim, ela abre milésimo de segundo. como se fosse o obturador antigo 20 vezes por Isso aí, segundo. aham. Pra entender bem que tá. E aí tu fala... E aí eu fotografei e testei, aí eu falei pro cara, aí eu fiquei olhando, e com flash nesse dia que eu fotografei, que era um flash compatível com e o flash disparando assim, e eu fui ver as câmeras, uma nitidez impecável. Tá Assim, brincando. não, é incrível, Joel, é incrível. Tu fica assim, preciso Como é que disso. pode? O celular é o iPhone. A gente não pode comparar com o celular. Porque Mas eu quero fazer essa comparação. Aí tá, eu disse, eu não terminei o termina lá, mas terminei, precisamos será? falar do Eu não sei celular, se eu porque terminei. muita gente, em vez de comprar câmera, tá comprando celular, inclusive. Tá, vamos falar do celular então. Não, mas pode Talvez falar eu da seja câmera. a pessoa adequada para falar sobre isso. Ai, já me perdi agora. Não, eu mas vou falar vamos voltar. Vamos falar primeiro do teu assunto, depois o meu, então. Tá, eu tenho dúvida de tirar. Eu vou qual fazer que era, já por favor? dessa entrevista uma consulta. Tá, Mas- não vou te cobrar, inclusive. Mas essas câmeras vão mudar muito, tu acha? O jeito de tirar foto, a maneira e a nitidez. Já mudou muito, né? Nós Já estamos mudou. agora no momento, assim, top de linha. Mas eu não consigo prever o futuro, né? Não consigo te dizer Sim. isso. Mas, assim, uma coisa que não muda são as lentes, sabe? Porque o funcionamento, volto a dizer, ele é a mesma lógica Sim. da analógica. Uhum. Porque tem as lentes, né? Tem o obturador que tu falou. Sim. A Algum- grande angular que abre, ao Isso aí, zoom, as isso aí. tradicionais. Exatamente. Mas o que acontece? Incapacidade. Porque quando tu vai fotografar com essa rapidez, o que tu precisa ter? Um cartão que pense, haja tão rápido, né? Por exemplo, tu precisa ter várias coisas. A lente tem que ser uma lente com bastante nitidez. Então, tudo isso envolve bastante dinheiro, por exemplo, né? Toda essa tecnologia. Então, eu acho que, digamos assim, para quem está começando, minha sugestão, aprende o funcionamento do básico e vai evoluindo, faz com que o seu equipamento evolua junto com o seu conhecimento. Porque senão até eu piro, sabe? Claro que eu Sim, quero essa câmera, sim. claro que eu quero a Z9. Mas Sim. calma, agora eu não tenho uma Z9, mas eu vou comprar a Z6, eu vou evoluindo, a Z8. Ela tem Z6, 7, 8, 9. Eu conheço mais a Nikon, que é o que eu trabalho, tem a Sony também, que eu quase que tava, tem que migrar pra Sony, tem que migrar pra... Eu falei, não, calma, vamos ver Hoje a aqui. melhor qual é? Essa Sony. Eu 19. acho que eu sempre... vários fotógrafos, e eu digo assim, a melhor câmera que você tem, que trabalha e que tu consegue trabalhar. Esse papo aí é porque não consegue comprar uma nova. A melhor, então tu quer que eu fale a melhor? A melhor sempre vai ser a top de linha. Hoje em dia é a Alpha 9 e a Z9. Essas são as melhores. É que nem aquele que anda de bicicleta, diz, não, anda com a tua. Sabe o que Aí tem? anda meia hora vai estar morto. Tá, igual o cavalo, então. Qual que é o melhor cavalo? É o que tu tem. Assim é a câmera também, né? Tá, fotoca a tua e tal. Mas é que acontece. A câmera que eu tinha antes, que era D700, ela não tava... Eu trabalhei anos com ela. De que marca é? É sempre Nikon, eu trabalho com Nikon. Por que Nikon? Porque eu comecei com Nikon, e aí quando tu tem as lentes, fica muito caro trocar Nikon. Todo Sony. conjunto. Tu tem que, porque, claro, eles não são bobos, nada é compatível. Uma Claro, marca não é claro. compatível com a outra. Sim. Mas a Sony, todas elas são excelentes. É porque eu falo isso, porque tem outras marcas. Tem umas, Hasselblad, acho que é assim a pronúncia, é a câmera mais top que eu gostaria de ter. A Leica, por exemplo, que são marcas... A Leica, uma câmera delas está 20 mil euros. Uma câmera pequenininha, E sabe? tu não vê muito essas marcas no Brasil, né? Aqui não, mas na Europa muito. Então, eu te dizer qual que é a melhor, eu não tenho Sim, não sim. tem como te dizer. Tá, Porque, claro, entendi. é como, talvez eu comparo com um carro. Uhum. Vai dizer que se tu vai pro teu trabalho todos os dias com Fusca, tu vai dizer que o teu carro não é bom. Ele tá te levando pro teu trabalho. Isso aí. Mas é claro que tu adoraria ter uma, sei lá, Ferrari? Não sei. BMW. Uma BMW, né? Então, assim, é claro que sempre vão haver carros melhores, mas o que se tá te servindo, né? Então, eu acho, é que eu vejo os alunos muito, prof, mas eu não tenho essa câmera, mas eu não posso começar. Eu acho que, assim, começa com o que tu tem, né? Sim, e vai evoluindo. E vai evoluindo. Eu mesma, que troquei de câmera agora, recentemente, tinha uma D700, agora eu tô com uma D850. A D700 eu já não tava mais, já tava...
sabe, ela não tava... Mas dá para usar os mesmos, a lente é a mesma. A lente, sim. Só muda o corpo. Então, eu só mudei o corpo agora, da câmera. Então, eu já senti essa necessidade. Mas isso demora, assim, sabe? Sim. Então, invista em lentes, que as lentes nunca vão trocar. E tenta comprar uma câmera, um corpo que se chama intercambiável, que aí tu consegue trocar as lentes, né? Se alguém quiser sugestão também, posso ajudar. Pode ajudar. Manda aí. Eu tenho uma pergunta para ti. Do celular, né? Do celular. E o Jonas aqui, Jonas, se tiver pergunta, pega o celular e pode fazer pergunta. Que é ele, o Samuel da parte técnica aqui. Mas hoje as pessoas melhorou muito a qualidade da foto com o iPhone. Muito. Eu vejo que tu também usa. Sim, claro. Melhorou muito. Mas é comparável, dá para comparar com... Agora já sei até a resposta, vai me dizer. Joel, depende da câmera, o celular é melhor. Ou não? Eu acho assim, para condição de luz, primeiro a gente tem que falar sobre isso. Depende do que tu vai fazer com o celular. Eu adoro viajar, pegar meu iPhone e fazer foto. Sem levar a câmera junto. Para mim é difícil, mas às vezes eu vou. Sim. Porque condição de luz, céu azul, o celular vai fazer fotos lindas. Acontece que a câmera fotográfica, ela consegue trabalhar em condições de luz e te trazer uma nitidez incrível. Ela é mais rápida. É essa a diferença. Eu consigo ampliar a fotografia também. Consegue mudar. O iPhone, por exemplo, se eu vou fazer a foto e publicar, eu fazer a foto de uma praia e publicar no meu Instagram, vai ficar linda. Mas se eu vou entregar para um cliente, eu não vou conseguir trabalhar com o iPhone. Se eu vou fazer um vídeo, ok. Mas para o meu trabalho, eu não conseguiria. O iPhone, ele não dá conta. Sim. Profissionalmente. Não é para isso, né? Não. É uma ferramenta muito boa, entendi. Por exemplo, vou usar no Instagram, vou tirar foto, faço um vídeo, ótimo, posto, tranquilo. Show, melhor. Agora, se tiver câmera, tu vai ter que descarregar essa foto, ou seja, uma mão de obra. Hoje é rapidinho, né? Porque eu pego da minha câmera e baixo pro meu celular. É o Wi-Fi. De direto? Sim, passo direto. Bluetooth? Não, Wi-Fi. Isso aí, é Bluetooth. Tem um programinha lá no meu celular que eu baixo. É mais rapidinho, edito. Em relação a isso, não. Mas eu digo em relação à capacidade técnica. É difícil, a foto não fica bom no escuro, por exemplo, em condição baixa de luz, que a câmera é feita para isso. Elas são hoje, porque os sensores são muito melhorados, tem muita tecnologia, ou seja, eu consigo... posso tirar em uma condição show, posso tirar de noite, eu vou conseguir uma luz boa. Num celular, não. E eu não vou também, por exemplo, para quem trabalha com isso, eu vou fotografar, fazer um ensaio, eu preciso de uma agilidade. E a câmera consegue fazer várias fotos por segundo. O iPhone não vai conseguir. Vai pegar o momento do casamento, por exemplo, né? Tu vai tirar várias ali, o celular vai ser muito mais lento. Vai ficar borrado, vai ficar uma luz estranha. E a câmera, ela fica como a realidade, sabe? Gostaria que falasse... Respondi? Não, perfeito. Então tá. Acho que nós, quem está nos assistindo aí, falar nisso, gostou do vídeo, né? Dá o like, compartilhe, comente. Essa Lidiane que mora em Barcelona, né? Há quanto tempo já está em Barcelona? Agora 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas já morei 3 anos. 3 anos antes e agora... E vai permanecer por lá, não? É a pergunta que eu mais escuto. Volta quando? Pretendo. Volto em janeiro. Janeiro, volto para Barcelona. E aí não sabe quando vem de novo. Não. E agora eu quero saber de Barcelona. Por que tu gosta tanto de Barcelona? Ou o que é que te agrada em Barcelona? Eu fui para Barcelona para estudar. Especificamente, eu não conhecia... Foi, assim, bem corajoso. Eu tinha 27 anos. Pedi demissão do meu emprego. Já tinha... Né, no auge da carreira? 3 anos trabalhando no auge da carreira. O que é a juventude? A gente achava... Nossa, eu já trabalhei muito tempo. Coitada vou estudar, vou conhecer outros lugares e tal. Então, eu fui pra fazer a pós-graduação. Cheguei lá, não conhecia ninguém, Joel. Achei que sabia falar o idioma, não era bem assim, porque lá eles falam catalão, né? Espanha tem várias regiões. Barcelona é a capital da Catalunha. Inclusive, eles querem ser independentes, enfim. Então, eles falam catalão. O espanhol deles tem muito sotaque. E eles falam muito palavrão. É correspondente ao carioca aqui do Brasil, que fala muito palavrão. Então, no meu curso, eu não sabia essas coisas, né? Do curso de espanhol. Não tinha aprendido palavrão. Então, tive que chegar lá, a primeira coisa, correr atrás de um curso de espanhol local, em Barcelona. E quando eu cheguei lá, enfim, fui me adaptando. 1 ano depois, eu já tinha um monte de amigos, né? Já estava apaixonada pela Brasileiros cultura. ou espanhóis? Brasileiros do meu curso. Tinha espanhol, tinha francês, tinha venezuelano, pessoas do mundo inteiro. E aí eu voltei pra cá, trabalhei aqui, enfim. Mas eu sempre pensava, sabe? Enquanto eu tava aqui, Barcelona, que saudade. Então eu sempre pensei...
Eu não gosto de fazer plano de, eu vou fazer isso. Eu acho que a gente não tem muito controle disso, né? Prova foi o que aconteceu aqui ultimamente. Mas eu sempre tinha essa vontade, assim, quem sabe, né, se eu tiver uma oportunidade, voltar Vou pra lá. voltar. Mas não que eu fosse algo, né, certo. Mas eu acho que muito por já conhecer o lugar, né? O idioma ajuda bastante. A gente acha que não, mas o idioma é muito importante. E lá tem bastante brasileiro, mas acho que hoje em dia tá o mundo inteiro, assim, tem brasileiro, sabe? Antigamente, quando eu fui em 2008, não tinha muito brasileiro. Então a gente podia falar mal dos outros na rua, sabe? Hoje não dá mais. Não dá mais. Joel Não é dá. muito brasileiro. Muito. Tu dá uma risada, não, fala. Não, dá uma besteira. Brasileiro. E o brasileiro é bem visto lá, não? Muito bem visto. Sim. É? Eles gostam muito da nossa cultura. E acho a gente mais... Eu acho, assim, eu adoro a Espanha. Não, assim, sou apaixonada pelo catalão, né? Os catalães a gente chama, então. A gente não fala os espanhóis. Não? Em Barcelona a gente fala que é cultura catalana. É que nem aqui, também dá pra comparar com o gaúcho, né? Isso não falo aí. brasileiro, é o gaúcho. Né? Ou aqui na nossa região alemão, a gente fala, né? Isso aí. Isso aí. E eles são muito catalães, então eu gosto muito da cultura deles, da comida baseada em frutos do mar, cozinha mediterrânea. Eles são muito... Eles têm muita cultura popular. Eles têm as danças, eles têm os castellers, não sei se você já viu, que é aquelas torres humanas, assim, castelos humanos. Não. É lindo, lindo, lindo. Já, e espetáculos, tem a música deles, a comida deles. Então, eles são muito... No bairro que eu moro, que é o bairro de Grácia, que eu indico quem for para Barcelona conhecer, é um bairro que não tem muito turista, né? Então, tu escuta na rua eles falando catalão. Eles gostam muito... Que eu acho estranho aqui, que quando eu chego, que saudade. Eles sabem aproveitar a vida muito, assim. Tu sai de tardezinha, tá voltando pra casa, os bares estão cheios, é o happy hour, é conversar. Mas é meio que europeu. Eu tive pouco tempo em Portugal e também é assim. Eu fui comer pão e aí eles não têm pão em casa. Eles param na padaria, eles comem lá e vão embora. Tipo, eles não levam um pão pra casa, que nem nós. A gente passa na padaria, no mercado e leva pra casa. A gente toma café em casa. Claro que lá é mais barato do que aqui. Tu tomar café fora. Aqui acho que uma questão até econômica ainda, né? Pode ser. Não... Mas lá, assim, muito. Eles tomam café e a janta também, né? Ou seja, param em algum lugar para comer alguma coisa ou beber alguma coisa. Eu lá também, em Barcelona, eles são muito rua, né? Muito de sair, muito de convidar para sair, de fazer coisas na rua. Não sei, é cultural. Aqui eu vejo que a gente é muito, não sei, muito resistente a fazer as coisas, sabe? Eu vou chamar alguém para, vamos comer alguma coisa, vamos almoçar. Eu tô tentando marcar agora, que eu tô, né, terminando o trabalho agora, então essa semana uma semana que eu tô mais de folga. Eu tô tentando marcar, eu não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê. Que o único lá que é muito pode fácil. larga tudo para ir contigo é a Rita. A Rita, não mesmo, porque ela tem uma agenda cheia, ela tá sempre trabalhando. Como trabalhando? Aqui eu sinto que todo mundo tá sempre trabalhando, João. A Rita é minha colega, pra quem não sabe, a Rita de Cássia. Sim. Só muito tua amiga, né? Muito minha amiga, desde o Jornal Informativo, muito minha amiga. Foi me visitar, adorou Barcelona, tá louca pra voltar. As fotos, coisa mais linda lá. Lindo. E lá tu trabalha, não? Com foto? Sim, o que tu faz lá? Eu disse que tu tem alunos. Os alunos são brasileiros ou são espanhóis? Não, aluno, eu dei aula de fotografia aqui. Lá não dei aula de fotografia ainda, mas tem tanto brasileiro que talvez isso vá acontecer. Eu faço ensaios, fotografo também, os meus clientes são brasileiros. São brasileiros? São brasileiros. Eu vejo que tu fotografa, né? Famílias e tal. Sim. Eu vi ali. Mas a grande maioria são brasileiros. Sim, são brasileiros. Nós, brasileiros, temos o hábito de ser fotografados, de fazer festas e chamar, enfim, nós temos essa cultura. Eu não sinto que o catalão goste tanto disso, assim. Eu não uso muito rede social, Instagram. Eles são mais de sentar num bar, tomar uma cerveja e conversar. Querem saber da tua vida. É bom, hein? É diferente, é muito bom. Eles querem, a gente senta, inclusive assim, é muito estranho pegar o celular na frente de uma pessoa. Eu nunca vi isso com catalão, nunca. Mesmo? Ou numa festa, um ambiente. Nunca vi. Aqui, nunca viu? Não sinto. Não, claro, devo ter visto, mas não me ocorre assim. Quando tu lembra... conversando só um pouquinho, ou fica falando e alguém mexendo no celular. Não lembro. Os meus vizinhos, que são nossos amigos, né? Eu não sei o Instagram deles. Ela nunca me... qual é o teu Instagram? Primeira coisa hoje em dia, qual é o teu Instagram? Eu vou falar, Instagram, quem é? Eles não têm esse hábito, assim, de tanto quanto a gente. Muito ligado à rede social. Nós estamos muito ligados, assim. Eu acho que nós estamos muito modernos em relação a isso, porque... Tu já tem um podcast, né? O meu Instagram trabalho com isso. Estamos conseguindo usar a rede social para ganhar dinheiro e trabalhar. E eu acho que o
Europeu. Eu não gosto de falar com europeu porque as cidades são muito distintas lá. Então, eu posso Sim. falar de Barcelona, sabe? Uhum. Porque tu vai pra... Eles são muito... Cada lugar tem a sua cultura. Tradição. Eles são muito tradicionais. Eu acho que isso é bom, né? Não tô fazendo uma crítica, mas eu acho que aqui a gente consegue correr atrás, assim. A gente consegue tirar proveito de muita coisa e a gente consegue também usar as tecnologias a nosso favor. Lá eles continuam, me parece, fazendo as mesmas coisas, enfim. Sim. Não é uma crítica, pelo amor. Sim, não, mas é Tu uma entende? constatação. É uma percepção minha. Uma isso aí. percepção minha. Que eles são desse jeito, tudo certo. Uhum. E no Brasil é desse jeito. E quem quiser e gosta, tudo certo também, não tem problema, né? Não me refiro aos restaurantes, enfim. Eu trabalhava muito, faço trabalhos lá também para estabelecimentos, bares, restaurantes de brasileiros que precisam de fotografia para rede social. Tudo brasileiro, sabe? Mas me refiro a isso. Quando a gente senta para sair com catalães, né, com pessoas de lá, não vejo ninguém perguntando, falando de Instagram. Eu tenho que te fazer uma pergunta, porque tu Claro. é fotógrafa, e eu cheguei na redação semana retrasada, e aí entrei na porta e disse, pessoal, quero dizer para vocês, né, na redação da Rádio Independente, que eu estou indo cobrir a guerra do Líbano, então vocês têm alguma coisa para me dizer, fala logo e tal. E aí alguns, claro que eu estava brincando, alguns levaram a sério, acharam que eu iria. Que sim, eu que disse, lá para nós é pertinho. Para vocês. Aí eu quero dizer, como repórter eu queria estar lá, né? Ou pelo menos próximo e ver como funciona e sentir a dor das pessoas, como ela é, e poder passar para o brasileiro, de fato, o que aquela população, porque brigam por isso e qual é o sentimento que eles têm. O que nós aqui distantes, a gente só recebe o que é nos repassado, né? Como fotógrafo, tu também pensa isso ou diz, não, eu prefiro mais famílias, eventos, que é a tua praia, ou tu gostaria também de fotografar algo tão grandioso quanto uma guerra? Ai, ninguém me perguntou assim, dessa maneira. Olha, Joel, eu nunca desejei, assim, só que eu vi tanta tragédia aqui na nossa cidade, eu já estive tão perto da dor do outro aqui, e eu, durante tanto tempo, que eu fiquei um pouco machucada, digamos assim, sabe? De tanta dor, assim, que eu vi. Como eu falei da minha sensibilidade, de que eu sempre ia... enfim, são pautas bem difíceis até de falar, sabe? De tantas vezes que eu fiquei diante da morte, de tantas pessoas que eu já vi chorando, de tantas pessoas que eu já vi passando dificuldade, de tantos acidentes, sabe? De tanta violência. E quando eu cheguei na Europa agora, a gente está tão perto de uma guerra lá, que é a guerra da Ucrânia, e lá tem uma grande diferença daqui, do jornalismo, do telejornalismo. A gente não recebe essas imagens tão fortes. Lá eles não estão nem aí, eles mostram criança morrendo na televisão. Criança morrendo, idoso, sangrando. As imagens da guerra são muito fortes lá. São bem mais do que o Brasil. Muito, a muito, censura muito, aqui, ou seja, muito. o cuidado que o jornalismo tem aqui, não lá é eles lá. não têm. É muito forte. E lá tem um problema de imigração muito grande, né? Sim. Então tem aqueles navios carregados de pessoas e as imagens são muito fortes, assim, sabe? Então eu acho que a gente está muito perto lá da guerra. É medo de falar isso, né? E aí, como as imagens são tão fortes, assim, eu sempre... É um prêmio muito importante, quem gosta de fotografia e fotojornalismo, é o World Press Photo. É o maior prêmio de fotojornalismo, né, do mundo, o Oscar da fotografia, digamos assim, do fotojornalismo. Eu sempre vou nesse prêmio, assim, sempre vou. Sempre que eu tenho oportunidade, mas quando eu não vou na exposição, ou eu acompanho no site, e esse ano eu fui, tava tão sangrento. Na Espanha? Na Espanha, eu fui na exposição, mas tu pode ver no site. Tá. Tava tão forte as imagens, tão sangrentas, assim, sabe? Que se eu precisar ir a trabalho, eu irei. Mas não é algo que eu tenha, digamos, nossa, eu queria muito ir. Entende? Sim. Porque é muito mais, acho que é muito maior do que a gente possa imaginar. Talvez é o mesmo que eu falar agora sobre a enchente com você, sabe? Eu não estava aqui, mas vocês podem me dizer da dor que foi, das coisas que vocês viram. Então, digamos que eu não tenho, assim, essa vontade. Agora mas se precisar, a gente é profissional, né, Joel? Tu Sim. sabe disso. A gente vai, encara e depois arruma os... Sim. Eu quero que tu faz fale terapia. para nós diz que foi muitos quais que as fotos que tu mais te impactou, né? Uma positiva que tu já fez e uma positiva e uma negativa, assim, que tu teve que fotografar, talvez a escolha, né? A gente vê muito isso, né? Tem alguém passando uma dificuldade, como aconteceu em São Paulo alguns anos atrás, e aí o fotógrafo, em vez de dar a mão para salvar a mulher, ele fotografou ela primeiro. E aí os outros foram só. Se tu já passou por isso. Mas antes, lembrar de que
Este programa, né, o podcast, é patrocinado pelo Sicredi. Um grande abraço, né, ao Mário, o pessoal todo lá, o Adilson, do Sicredi. Oral Unique, estamos numa sala dentro da Oral Unique, nosso parceiro. A Tendência, Mouse Planejado, né, planejou todo o estúdio. A ES Pneus, nosso grande colaborador. A Cadeirode, as cadeiras que estamos sentados, né, todos nós aqui, confortável, né? Aqui, Muito cadeira, bom, né? ótimos. Cadeirode. Tá lindo aqui. Santa Clara Máquinas Elite Steel. A Multi Alto, né? Também nosso parceiro. Um abraço ao Jaime, toda a turma. A Massas do Vale e a Decorare. Né? Tu vê as empresas Nossa, fortes, tá né? arrasando, parabéns. Alguém de 40 e poucos anos, né? Não quase 50, 40 e pouco, né? Indo Parabéns, para a era Joel. digital e tecnológica, né? Parabéns pelo teu trabalho, tá ótimo. Agora, me responde isso, por favor. Se tu pode, né, mencionar pelo menos 2 momentos, assim. Ai, vamos ver. Tem várias fotos que me chamaram, que me impactaram. Digamos assim, tem uma frase importante que fala de filosofia, que é uma frase de filosofia que diz o que fica, né? O que ficou em mim. Tem um acidente que eu fiz, não sei se tu estava junto ou não, Joel, que eu sempre me recordo, que me impactou muito, que foi em 2007, que foi um acidente de 13 mortos que eu fiz a cobertura. Estava lá. Tu estava lá, Joel? Eu entrei no ar, vamos ver se é o mesmo. Eu entrei no ar e falei a metade das palavras e parei de falar. Eu me embarco. Quando o ônibus bateu contra uma carreta, foi esse? Perto do pedágio. É isso, o ônibus, aí a carreta vem no sentido contrário, numa ponte, numa curva, e os dois batem de frente. E aí eu estava lá, eu cheguei logo em seguida, e aí eu entro no ar e começo a relatar, porque o trânsito completamente parado, o pessoal ligando para a rádio para saber o que estava acontecendo. E aí eu tô parado, eles tiram um corpo do ônibus, né, tiram um segundo, os bombeiros, tiram um terceiro, eu tô descrevendo ali o que está acontecendo, e eles puxam uma criança. Quando puxam uma criança, eu paro de falar, e aí o âncora me chama, né, o Paulo Rogério, diz: Joel, qual é a situação? As pessoas estão ligando, esse ônibus passou por Lajeado, tem alguma identificação? E eu não podia mais falar. Isso, tu estava lá também, né? Acho que tu chegou antes, então. Nós chegamos umas 7 horas, não me lembro. Eu lembro, assim, que esse foi muito difícil, né? Tô vendo que não é só eu que tenho feridas, tu também tem. Não existe como, né, Joel, a gente não se afetar por isso. E eu lembro que o Emílio, lembra que fazia polícia com a gente? Ele trabalhava no Jornal Informativo, o Emílio Rota, ele me ligou. Lid, aconteceu um acidente, tem um cenário de guerra, vamos pra lá. Aí o motorista passou, pegou o repórter, e o trânsito estava fechado, e o carro parou no pedágio, nós fomos caminhando. E era de noite, era de madrugada. E eu e o repórter caminhando, assim, assustadas, porque isso aconteceu muito, assim, fazendo essas matérias de tu não sabe o que vai acontecer, então tu já fica tenso. E nós fomos caminhando e eu escutando na rádio, provavelmente tu, então, as informações, porque os caminhões com a porta aberta, escutando, e nós chegando com as informações, né? E quando a gente chegou lá, viu aquele cenário de guerra mesmo, e tinham 13 corpos, os corpos estavam no chão. Todos perfilados já. Isso, e eles estavam tampando, assim, né? Então, a gente chega a ver, né? A gente vê as pessoas. Então, isso é muito forte. E uma coisa que me marcou muito foi que eu estava parada e, de repente, os celulares começou o dia a clarear, né? A luz começou a aumentar e os celulares começaram a tocar, eram os familiares. E aquilo me marcou, eu falei, nossa, e aí eu lembro da policial atendendo, assim, dizendo, olha, tem que com o celular da pessoa, sabe, Joel? Sim, tirando. E dizendo assim, tem que ligar para o hospital, né? Nós não temos essa informação ainda, não podemos passar a informação. E aquilo, eu sempre falo dessa, assim, entre outras, mas essa me marcou muito. Teve um outro acidente que eu fiz para 0 hora, que foi em fazenda em Pouso Novo, que as pessoas foram mortas, queimadas, assim, carbonizadas, e eu também vi. E precisava fotografar. Como é que funciona nesse... Isso aí é uma coisa que eu sei lidar bem, porque eu aprendi na minha pós-graduação, porque eu perguntei para um professor meu, um fotógrafo, que foi cobrir a guerra no Oriente Médio. E ele estava mostrando aquelas fotos, eu perguntei, professor, como é que a gente lida com isso? Como a gente faz? Aí ele falou, a gente tem que pensar assim, nós estamos trabalhando e é o teu trabalho que vai ajudar. Então, a gente precisa ser profissional e entender de que essa foto é importante ser feita. Então, o que eu penso? Qual é o contexto? Eu sou jornalista e eu estou ali com uma função, né? A função de reportar o que está acontecendo. Se acontecer um acidente numa BR não duplicada, o que aconteceu? Né? Então, a gente é jornalista. Então, sempre quando eu penso, acima de tudo, eu sou jornalista, eu estou aqui com essa função. Essa é a minha função de ajudar.
Então, eu não vou ajudar pegando uma pessoa. Eu tenho outro fotógrafo, Custódio Coimbra também, que eu fui numa palestra dele que ele falou sobre isso. Que ele estava fotografando, que era um rapaz que tinha sido assassinado, e a irmã e a mãe começaram: tu tá fotografando, tu não tá ajudando nada. E ele virou e falou assim: essa é a minha maneira de ajudar. Colocar a foto do teu filho na capa. Falou? Falou, e elas falaram: realmente, é essa a função. Não é puxar, não é... Eu não tenho técnica para ajudar. Se as pessoas estão... Aconteceu um acidente, eu não posso... A profissão é outra, né? A função é outra. Assim como um brigadiano não pode pegar minha câmera e tentar fazer uma foto, por exemplo. Sim, porque, sim. né? É outra função. Então, quando eu vou, eu já me preparo antes e penso, a minha função é... E eu sou muito emotiva e tal, mas nesses momentos eu não choro. Eu fico muito forte, assim, Joel. É mesmo. Só que depois, né? Depois é muito difícil. Aí chega em casa e fica uma semana. A hora que entra, fechou a porta. Eu já chorei algumas vezes, assim, mas é bem difícil na hora. Na hora eu fico forte, assim, muito forte. E pensando no meu objetivo, né? Na técnica, e eu fico, a minha energia, que foto eu posso fazer? Como é que vai ser? E muito respeitando as pessoas, né? Sempre pensando assim, qual o melhor ângulo que se fosse com a minha família? Sempre pensando, se fosse com a minha família. Como eu queria ver essa imagem. Exatamente. Como seria... eu quero a informação que se acontecer alguma coisa, mas eu quero que seja respeitado. Então, a minha energia, a minha emoção fica toda nisso. Eu consigo canalizar nisso. Qual o melhor ângulo? Como eu faço para não mostrar, mas dando a informação? Então, claro, depois que eu chego no jornal, que eu mando a foto, que é pra 0 hora, eu mandava, né? Mandei a foto e tal. Depois que tá ok, saiu no jornal. Aí minha energia baixa. Essa é uma das piores, difíceis. E Tem é mais também, alegre. Não, tem uma que eu fiz no presídio também, que é isso eu gostaria de falar. Nós fizemos uma série de matérias que é 12 horas. Nós ficamos 12 horas no presídio, mostrando todo o dia a dia. Eu lembro. Essa me marcou muito, assim. Eu ganhei um prêmio de direitos humanos, inclusive. Me marcou foi exaustivo, 12 horas lá dentro de um presídio, né? E vendo as condições, era uma matéria muito importante, porque o presídio estava superlotado, tinha várias irregularidades. Então, fotojornalisticamente falando, essa foi a mais importante para mim. Pelo tempo, porque é é um tipo de matéria que é reportagem fotográfica, que é muito difícil a gente ter esse espaço. E o jornal informativo nos dava esse espaço, né? Que é ter uma matéria que é o que o fotógrafo gosta, né? Porque às vezes... Ter liberdade. O jornal informativo me dava essa liberdade porque é uma matéria muito mais com fotos do que com texto, digamos assim, né? Impacta muito mais, né? Impacta muito mais, e eu também consigo contar uma história com, né, várias fotografias do que uma só. E tu ficou sozinha, não? Com a repórter, essa do presídio eu fiz com a Natália Nissin. Uma excelente repórter. E uma foto boa, assim, diz, olha essa foto de momento alegre. Assim, as fotos que eu amo, eu fiz... Domingo agora eu fiz uma foto que eu amei, que é da Glaucia com os filhos, por exemplo, no momento da vitória. Eu acho que são essas fotos que eu consigo trazer de emoção. Ou são fotos, por exemplo, que eu faço e às vezes eu penso assim, eu tô fazendo a foto de um pai com um filho, né, uma filhinha. E eu penso assim, eu acho que ele só vai dar valor, assim, claro que, né, essa foto só vai ser potente daqui 10 anos. Perfeito. Quando tu tá fotografando, ou fotos que eu amo muito da minha sobrinha, fotos do meu pai que já faleceu. Essas são as fotos mais lindas, assim. Tem uma foto que eu amo, que é tão simples, que é meu pai com um cachorrinho. Mas, assim, é um domingo de manhã. Meu pai lê o jornal todos os dias. Ele amava cachorrinho. Então, se tu for ver a foto, não tem nada. Mas, pra mim, aquilo é tudo. Sim. Então, essas fotos de... No jornalismo, nós aprendemos sobre isso, né? Numa das cadeiras fala o valor intrínseco, né? Ou seja, que ninguém dá valor para algo que tu dá muito valor. Talvez para alguém o lápis aqui é só um lápis, mas para mim não, eu ganhei da Lidiane, que trouxe lá a história, né? A história, daí a vida toda eu vou lembrar do lápis. É isso, né? Quando tu olha para foto, para alguém é só mais uma pessoa com um cachorrinho. Para ti não. Me chamou a atenção agora, na enchente, né? Dessa tragédia, eu preciso falar, porque, né, não tem como a gente não falar sobre isso, o quanto as pessoas falaram de fotos da época da nossa infância, né? Sim. Porque não eram digitais e a minha mãe perdeu todas. Perdeu todas, a infância. Todas. E aí ela foi uma vez, saiu aqui do Vale, foi pro Rio de Janeiro. E ela, nesta viagem dela, só tinha uma foto. E esta foto estava guardada num baú na casa dela. E foi toda a casa embora e o baú. Quando eu liguei para ela dizendo que tinha... perdi mãe, a casa foi, então ela já sabia, né? Tinham falado, mas eu estive lá e aí liguei para ela. Daí ela diz, a minha foto também.
Ah, não acredito. Para, Joel. Sério? E tinha ido? Eu falo, o balde. Tudo. Ai, Joel, meu Deus. Sinto muito, Joel. O quanto que a gente dá valor às coisas, né? E que bom que ela deu valor enquanto ela tinha, Joel. Exatamente. É. Mas muitos, né, isso, perdi a casa, né, às vezes, claro que é uma luta para ter a casa, mas a casa é o menos importante, as coisas estão dentro dela, os valores que a casa guardava é o mais importante. Parabéns pela tua profissão, a gente vai ter que conversar outra vez. Né? Eu sabia que ia ser pouco tempo, Joel. Pouco tempo. Talvez a próxima vez que tu vir para cá, a gente faça de novo, né? Um outro podcast. Já aceitei. Muito legal. Já aceitou? Então tá bom. Mas é muito legal, viu? Essa tua profissão, a profissão de fotógrafo é uma profissão fantástica, porque tu relata tristeza e que mostra, olha, podemos melhorar essa situação, está desse jeito, né? Alegrias, né? Sentimentos, como a gente acabou de sentir agora, porque falamos de foto. Né? Então, parabéns, Lid. Obrigada, né, Joel. pelo teu trabalho, né? A gente é amigo há muito tempo e que bom te ter aqui no programa e ver o teu sucesso. Tu não sabe o quanto eu vibro com isso. Ah, querido, obrigada, Joel, obrigada. Acabei de achar uma pessoa tão emotiva quanto eu. Sucesso, viu? Vou continuar acompanhando. Hoje em dia, a gente tem que aproveitar a tecnologia para isso, né? Para fazer coisas boas, conversar com pessoas, e eu vou estar acompanhando de Barcelona, de qualquer lugar que eu tiver. Vou estar sempre acompanhando. Parabéns. Sugere, compartilha, comente. Ative o sininho. Isso aí, ative o sininho. Se inscreva no canal. Essa hora, né? Essa hora a gente tem que evoluir, né? Tem que evoluir, isso aí. Agradecer. Eu geralmente não agradeço, mas tem que agradecer muito. Obrigado, Samuel. Cuida da parte técnica do áudio aqui. Obrigado ao Jonas, né? Jonas é um parceirão, um cara que ele ajuda na produção, ele edita, ele filma, ele grava, dá conselho e pensa no depois. É muito legal. Parabéns, Jonas é um queridão. Eu tenho que te entrevistar, né, Jonas, um dia desses. Vai sim, vai dar entrevista. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem nós temos uma outra gravação muito legal também, né, de uma pessoa muito querida que estará sentada nessa cadeira aqui falando conosco. Hoje foi a vez da Lidiane Malman, né, que saiu aqui de Cruzeiro, do Vale do Taquari, né, para o mundo, mora em Barcelona. Semana que vem, quem será que estará aqui? Obrigado, Lid. Eu que agradeço. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Sucesso, Joel. Até semana que vem.